vocês, tá? Sejam bem-vindos. Aí a gente vai falar um pouquinho, tá? De como a gente gerenciar o Jenkins em escala, tá? Através dos recursos do Cloud BCI, tá? A gente tem muitos desafios aí na frente, né? Quando a gente se fala em escalar o Jenkins, né? E a CloudBees, tá? Ela traz uma proposta aí que facilita essa atuação da gente, tá? Para escalar ele de uma forma muito mais segura, trazendo compliance para as empresas, tá? Vou trazer um pouquinho dessa abordagem aí para vocês e como é que a gente pode ajudar vocês nisso, tá? Então, começando... aqui, né? O Jenkins hoje, ele é a ferramenta que possui maior adoção no mercado hoje, né? Utilizado entre os desenvolvedores aí, né? Mais de 60% aí do mercado, contando inclusive com o Hudson, né? Primeira versão. E por que o Jenkins, tá? Ele tem essa grande, esse abraço da comunidade, né? Dos desenvolvedores. O Jenkins hoje, ele principalmente por trazer liberdade, né? De desenvolvimento de pipelines, ser open source, né? E também ele é agnóstico a cloud, né? Ou ambientes, né? Então, traduzindo isso, a gente consegue transpor, né? O Jenkins para uma Amazon, para uma AWS, tá? Para uma Azure, então, para uma Google Cloud. Então, por ele ser agnóstico também, a gente consegue mobilizar ele muito tranquilamente para qualquer infraestrutura, né? Se a Amazon ficou cara, eu consigo transpor ele, né? Então, esses são um dos pontos fortes aí que hoje traz essa grande adoção do Jenkins aí no mercado, né? Então, geralmente, a gente trata esses dois modelos quando a gente vai escalar o Jenkins, né? Apelidados aí de Jenkinstein e ilhas de Jenkins, tá? E o que são esses cenários, né? O Jenkinstein. Basicamente, eu tenho um servidor centralizado, uma imagem única, onde todo mundo vai trabalhar lá dentro, né? O ponto forte aí, já está, como fala o slide, né? Eu tenho uma segurança, eu garanto um compliance, uma padronização para as pipelines dos meus times, né? Desenvolvedores. Mas essa imagem, ela como é que eu falaria assim para vocês? Se ela tiver um ponto de falha, né? Vai falhar o job de todo mundo, né? Vai falhar a pipeline de todo mundo, né? Então, esse ponto centralizado aí tem essa falha aí grande, né? Então, a gente fica difícil de escalar, a administração fica complexa, né? Para múltiplos times aí dentro, tá? Então, a gente pode ter muito conflito entre as pipelines, né? Então, acaba se tornando um Jenkinstein, né? Aquela imagem única do Jenkins, onde pode acarretar alguns probleminhas aí para a gente, né? Contrapartida, também se for escalar no modelo mais distribuído, né? A gente acaba caindo numa ilha de Jenkins, né? Que é o quê? A gente consegue garantir autonomia para os times desenvolverem as pipelines deles, né? Ele se torna altamente escalável, mas eu, para acessar minhas pipelines, por exemplo, participando de 2 times de desenvolvimento, eu tenho que acessar 2 links diferentes, né? Eu não consigo garantir um compliance, né? Todas essas ilhas de Jenkins, né? Todas essas masters espalhadas por aí, né? Ficam descentralizadas, né? Então fica difícil padronizar para governar a mesma empresa, entender o que está acontecendo em cada uma, né? E até também trazer colaboração entre os times, tá? Fica muito difícil nesse cenário, né? Então, pensando nisso, a CloudBees, tá? Até para esclarecer para vocês, a CloudBees é a mesma empresa hoje que cuida do Jenkins, tá? Ela só se tornou CloudBees hoje para trazer soluções enterprises no modelo que o Jenkins já faz, tá? Então, basicamente nisso, tá? Que eles viram como trazer no melhor cenário isso, tá? Esses 2 modelos do Jenkins, né? Essas dores que a gente tem num único cenário, que é o quê? O Cloud BCI, né? O Cloud BCI hoje, ele é o melhor desses 2 mundos que a gente tem quando a gente escala o Jenkins, tá? A gente consegue colocar todas as masters sobre um centro de operações, né? Então, a gente vai ter um centro de operação centralizado com o CloudBees, e a gente tem todas essas masters amarradas a esse centro de operações, né? Então, isso significa o quê? Eu consigo estabelecer segurança, compliance, né, padronização, conformidade nos meus processos, tá? Ele é facilmente escalável, tá? Não tenho mais as dores de escalar o Jenkins, toda aquela coisa que a gente fazia antes, né?
ele se torna muito mais fácil e, ao mesmo tempo, eu consigo prover aos times, tá? Autonomia e liberdade sobre essa estrutura aí do CloudBees, tá? Ele vai apoiar muito também na otimização de custos de infraestrutura, tá? E também a possibilidade de compartilhar as melhores práticas entre os times, estabelecer templates de pipelines, tá? Tudo isso dentro do Cloud BCI. Eu vou mostrar para vocês isso agora, como é que é possível, tá? Como é que ele habilita e deixa isso possível para a gente, tá? Então, os principais pilares aí do Cloud BCI, o que é? Governança, flexibilidade, escalabilidade e segurança, né? Que eu vou agora dissecar com vocês cada ponto aí, né? Então, o principal objetivo do Cloud BCI é estabelecer aí todos os times num único lugar centralizado, tá? Como vocês podem ver no slide. Eu tenho time 1, 2, e todos eles estão amarrados ao centro de operação, tá? Que é onde eu vou conseguir ver todas essas masters listadas, como é que está o estado atual, se alguma delas apresentou algum problema, tá? Outro ponto forte nesse modelo, que já fala até o próprio slide aqui, né? Eu tenho um lugar centralizado de plugins aqui para fazer o gerenciamento de plugins do CloudBees, né? Eu não preciso mais agora trazer uma padronização de plugins. Eu tenho 5 Jenkins na minha empresa, eu tenho que trazer essa update para 5 masters, né? Não, o Cloud BCI já faz isso em um único lugar e replica para todas as outras, tá? Então, eu tenho um controle centralizado de plugins aqui dentro. Outro ponto também, eu consigo ter um sync sign-on, né? Centralizado aí no centro de operação e fazer um controle de acesso entre as masters baseado aí na matriz, né? Que já é conhecida aí do Jenkins, tá? Então, eu posso construir aí um role-based, né? Um controle de acesso aí baseado em papéis entre as masters, tá? Outro ponto forte também aí do Cloud BCI, vocês podem ver, acabou aquela história de ter agentes dedicados, né, para cada master, tá? Hoje já é possível agora com o Cloud BCI a gente ter agentes e compartilhar entre os times, né? Então, conforme a utilização, o Cloud BCI distribui esses agentes aí entre as masters para ajudar num build de job ou qual for a finalidade aí de vocês, tá? Também é possível ter agentes dedicados, não exclui essa necessidade, tá? Mas num sentido aí que eu tenha, por exemplo, um agente e 3 times utilizem, né? Num cenário antigo, né? Com o Jenkins, eu tenho que ter 3 agentes aí para cada... Teria que ter 3 VMs, né? 3 máquinas aí dedicadas. E nesse cenário agora com o Cloud BCI eu teria só uma e ele faz esse autogerenciamento dos agentes entre os times, tá? Para utilização, né? Ainda um pouco mais aí do mesmo slide, né? Agora só com a carinha dele, né? Como é que seria distribuído isso dentro da ferramenta, tá? Então, assim, vocês vão ver que é a mesma cara do CloudBees, o CloudBees, né? Ele tem a mesma cara do Jenkins, tá? Então, onde eu tenho o centro de operação e as minhas masters são listadas aqui. Então, se eu clicar, eu vou ter acesso a cada master, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho o Alpha Team, o Bravo Team, né? E estão todos sobre a gestão do centro de operações, tá? Isso me favorece o quê, né? Além do que eu falei já de controle centralizado de plugins, né? Um controle de acesso granular aí até para uma pasta numa master eu consigo controlar isso, né? E controlar aí agentes, né? Compartilhados. Eu também consigo promover aqui cross colaboração entre os times, né? Então isso facilita muito hoje eu criar interdependências até entre os jobs dos times, tá? Para essa execução, tá? Então eu consigo ter triggers e consigo ter também processos, templates aí de builds, de jobs, tá? De projetos que podem ser compartilhados entre os times, tá? Então eu crio um projeto, um template que pode ser utilizado para os dois também nesse cenário, tá? Um pouquinho mais aqui ainda falando dessa arquitetura, né, do Cloud BCI. Então, onde a gente tem aqui um cenário com o Jenkins, né, clássico, onde eu tenho múltiplas pessoas acessando várias masters, né, centralizadas, tá? Cada uma com o seu padrão. E nesse cenário com o CloudBees eu tenho todo mundo num único lugar só, né? E ainda um ponto forte aqui que mostra esse slide, tá? CloudBees permite eu trabalhar, tá, com gestão aí, ele já tem eu vou apresentar um pouquinho mais para frente para vocês, mas ele traz um módulo, tá, pronto já nativamente para trabalhar com Kubernetes, né?
Então, eu consigo ter aqui com o Cloud BCI, tá? Masters que são provisionadas, né? Até ele traz aqui uma sugestão como modelo híbrido, onde eu tenho masters provisionadas sobre o Kubernetes, né? Em forma de pods. Ou também eu posso ter ainda alguma VM dedicada como uma master, né? Do CloudBees interligada aqui ao centro de operações, tá? Então, a gente consegue até construir aqui um modelo híbrido, tá? Onde eu tenho masters sobre Kubernetes e masters fora do Kubernetes, tá? Então, falando agora sobre o Cloud BCI, como é que ele consegue chegar nessa padronização para vocês, tá? Esse é um ponto importante, tá? Os principais aí, né, que ele traz aí sobre é praticamente assim habilitar para a gente, né, o DevOps em escala, facilitar tudo no mesmo lugar, tá? O centro de operações, né, então centralizar essas masters no único lugar, tá? A possibilidade também de agrupar essas masters, tá? Nesse centro de operações em pastas, tá? Então, eu posso construir pastas lógicas aí e agrupar essas masters lá dentro também, se for necessário aí dentro do cenário de vocês, né? Além disso, a Cloud BCI oferece, né, o CloudBees Assurance Program, que é nada mais que é, hoje, né, os plugins hoje do Jenkins, eles não fazem parte de um vendor, eles não são homologados, eles são produzidos pela própria comunidade, né? Grande parte deles. Então, a CloudBees, o que ela fez? Ela pegou os principais plugins que são utilizados, por exemplo, como Blue Ocean, Pipeline Template, entre outros, e trouxe para o programa de Assurance Program, onde são homologados e novas versões são disponibilizadas. As versões são controladas pela CloudBees, tá? Tudo para garantir estabilidade e segurança no ambiente de vocês, né? Como eu falei, outro ponto aqui, né? Compartilhamento de recursos, então desde agentes, né? Para promover até uma redução de custos, né? Onde eu teria 3 agentes, aí eu posso ter um para 3 times agora, tá? E o principal aí que eu acho que é um dos fortes agora, né? Sai um pouco do Jenkins aí que a gente depende muito da comunidade. A comunidade é excelente, né? Nos ajuda muito. Mas agora a Cloud BCI ela fornece um suporte, tá? Em modalidades aí de 24/7, 9/5, né? E o suporte é exatamente aí para apoiar a empresa, né? Para apoiar vocês nessa escala, tá? Então, tudo que vocês precisarem agora, vocês podem contar com o suporte profissional da Cloud BCI, que são as mesmas pessoas hoje que apoiam a comunidade, né? São as pessoas que trabalham por Jenkins que vão estar lá agora dando suporte dedicado para vocês. Tá? E o Cloud BCI hoje, ele vem em 2 plataformas disponíveis, tá? Que é o Cloud BCI, um Traditional Platforms, que nada mais que é como o Jenkins tradicional, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona a arquitetura disso. E o Cloud BCI, ou Modern Platforms, que é hoje o CloudBees que já vem pronto para trabalhar sobre Kubernetes, tá? Ele já vem nativamente pronto para trabalhar sobre um cluster ou múltiplos clusters de Kubernetes. Tá? Então, falando um pouquinho aí do próprio Cloud BCI na plataforma tradicional, né? É nada mais assim que eu tenho as imagens, né? Então, um servidor hoje para uma master de Jenkins, né? De um client, eu tenho as masters hoje como VMs e anexo ao centro de operação, né? Então, hoje eu ainda fico, se eu tiver aqui, que nem nesse cenário que eu tenho 2 masters do centro de operação, eu tenho 3 servidores aqui instalados para fazer essa arquitetura, tá? Ponto importante aqui é que se vocês já têm o Jenkins hoje e vocês desejam migrar, por exemplo, gostaria de testar o CloudBees ou migrar futuramente, como é que ficaria isso? É muito complexo? Não, tá? É muito simples hoje porque basicamente é a estrutura do Jenkins. Então a gente só troca ela, praticamente a imagem, o client master aqui, né? Para trazer agora os recursos que já tem com o Cloud BCI, tá? E falando do Modern Platforms, tá? O que ele é agora? Ele vem pronto para trabalhar sobre Kubernetes, tá? Então, que nem a arquitetura aqui já mostra, né? Eu consigo colocar o Cloud BCI, tá? Junto com as minhas masters, com os agentes, em um único cluster de Kubernetes, tá? Em uma única máquina, tá? Não sei quanto seria um cluster para vocês aí, quantas máquinas teriam, né?
mas assim, eu consigo provisionar quantos eu quiser através do recurso do Kubernetes, né, de pods. Então, eu virtualizo pods para criar uma nova master, eu crio pods para criar novos agentes, tá? E isso é tudo autogerenciado pelo Cloud BCI. Vocês não têm que tratar com linha de código. Hoje, pela própria interface dele, ele permite que vocês façam a criação de novas masters e ele vai provisionar como um pod, né? Então, isso ajuda muito aqui, tá? Praticamente o onboard de times, né? Uma coisa que a gente leva aí, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, que é muito custoso hoje, né? Eu criar a imagem de Jenkins, pedir um servidor, estabelecer esse processo. Agora, com o CloudBees aí, em clique de 2, 3 minutos, eu consigo provisionar uma nova master sobre o cluster de Kubernetes, tá? Outro ponto importante dessa arquitetura aí com a Modern Platforms é que eu consigo trabalhar com um modelo de multi-clouds, tá? Então, eu posso ter um cluster na Amazon, eu posso ter um outro cluster na Google Cloud, eu posso ter um outro cluster dentro da Azure, tá? E o Cloud BCI de um único ponto pode gerenciar os mesmos clusters, tá? Então, ele pode gerenciar a master, né? O provisionar a master em outros ambientes a partir de um ponto único, tá? E aí vocês decidem se vocês querem colocar isso como on-premise ou public cloud. Ele está pronto para trabalhar com qualquer uma dessas clouds, tá? De hoje em dia, inclusive da DigitalOcean, que não está aqui no slide, né? Mas também, se vocês preferirem, vocês podem também alocar o Cloud BCI hoje como on-premise e estabelecer conexões com as clouds aí para provisionar e trabalhar com o cluster de Kubernetes de vocês, tá? Então, aí eu vou falar agora bastante, tá? Sobre o modelo do Modern Platforms, né? Mas eu vou deixar claro para vocês o que inclui aí dentro do Traditional, tá? Basicamente, o Modern, ele traz muito mais recursos avançados, né? Principalmente por conta do Kubernetes. Mas aqui que eu vou falar basicamente é para os dois, e o que tiver diferenciação eu vou trazer para vocês aí falando o que é o tradicional e o que é o Modern, né? Então, para falar de gerenciamento, né? Eu tenho aí, como é que eu disponibilizo um gerenciamento, né? Que hoje o Jenkins em si não me fornece, né? Eu tenho um único painel aí para acompanhar todos os meus CI/CDs, né? Todas as minhas masters. Eu consigo centralizar em um único lugar, tá? E para escalabilidade e conformidade, né? Eu consigo ter criação de masters através de templates, super simples isso dentro do Cloud BCI, tá? Eu consigo aqui, né? As operações hoje do Cloud BCI são sobre o cluster Kubernetes, né? Então eu consigo gerenciar tudo aqui dentro, fazer armazenamento de credenciais, controle de acesso e o catálogo de plugins, né? E isso tudo agora é centralizado a partir de um centro de operações, onde eu deixo meus desenvolvedores livres nas masters, né, para trabalharem, construírem suas pipelines, né, os seus projetos, enquanto eu tenho uma governança sobre um time específico aqui governando sobre o Cloud BCI, tá? E provendo as melhores práticas e compartilhando entre os times, tá? Além disso, que eu já toquei antes no começo, né? Compartilhar os agentes, né, específicos aí, posso ter agentes dedicados aí para as masters, como eu posso ter também agentes compartilhados, tá? E independente da tecnologia, né, especificada, eu posso ter isso aí compartilhado no centro de operações, tá? E aquele ponto que eu falei da escalabilidade, tá, para vocês, né? Então, um cenário hoje atual, né, com o Jenkins, tá? Seria o quê? Hoje, para criar uma master de Jenkins hoje numa empresa, eu preciso solicitar um hardware, uma VM, né, que leva aí, dependendo da governança, aí de 1 a 3 semanas, tá? Configurar esse hardware, né, colocar tudo que eu preciso e provisionar a nova master, né? Então, total, eu tenho entre mais ou menos 3 semanas até essa master estar pronta para um time trabalhar, né? Com o Cloud BCI, não, tá? Com o Cloud BCI, a nova master aí, né, trabalhando sobre o Kubernetes, tá? Esse é o ponto aí importante. Ele vai provisionar isso para vocês em 2, 3 minutos, tá? E a master está pronta, você já estabeleceu os acessos das pessoas que podem acessar aquela master e os desenvolvedores já estão livres para fazer o trabalho lá dentro, construir as pipelines, os jobs, então eles ficam focados no desenvolvimento e não mais em gerir toda essa infra aí da CloudBees, do Jenkins, né? Então, o Cloud BCI hoje
vai fornecer muito bem isso para vocês, tá? Outro ponto, né, que falando ainda do onboard de times, né, só para vocês verem aí como a interface mudou já um pouco do Cloud BCI, como é fácil provisionar essa nova master, tá? Eu tenho aqui, ó, a parte de administração de times, onde eu tenho um time voltado para Android, né? Eu tenho um time voltado para iOS, para Ops, Partner, Supply Chain, tá? E quando eu posso estabelecer um novo time. Então, eu crio master temáticas agora também, tá? Eu dou nome aos times, eu consigo caracterizá-las, tá? E quando eu crio um time, ele me traz para essa tela, tá? Onde eu preencho o nome do time, posso escolher um ícone para ele. E aqui, dando um zoom, né? Eu estabeleço já as pessoas que vão ser admin, que vão ser os membros, que vão ser as pessoas que só podem visualizar essa master, tá? Estabeleço isso, posso plugar já com uma master de um Git que eu tenha, pode ser já nativamente, ele já trabalha com GitHub, com o Bitbucket, e eu escolho aqui o endpoint, né? Então, por exemplo, eu posso ter um cluster na Amazon, que nem eu falei antes, né? E um na Google. Aí esse time aqui vai trabalhar com o cluster Kubernetes na Google. Então, eu consigo selecionar aqui qual que é o geocluster que eles vão trabalhar, qual que é o código repositório. E uma parte importante aqui que eu posso ter receitas prontas, tá? Para isso. Já para os times para criar. Então, o que acontece? Eu consigo criar masters, essas receitas são assim, por exemplo, eu posso criar uma master já com as receitas para um time que vai trabalhar com iOS. Posso trabalhar com, já ter uma receita para um time que vai trabalhar com desenvolvimento para Android, tá? Ou com .NET, ou com Node.js, tá? Então, eu estabeleço essas receitas e aí ele já vai provisionar o ambiente conforme eu configurei, tá? Então, ele já fica pronto, ele já instala tudo que o time vai precisar, tá? Sobre essa receita, ela vai ter tudo aí de como criar uma master específica para esse time, tá? E aí, eu dei o criar aqui, ó, já no final, criar o time, ele já provisiona a master. É simples e rápido assim com o Cloud BCI, tá? E aqui dentro eu consigo navegar entre as masters do times, verificar já essa velha imagem conhecida, né, do próprio Jenkins, os meus jobs, tá? São a saúde deles, quantas branches, o que está acontecendo, tá? E posso vir aqui e facilmente criar uma nova pipeline, tá? Com um apoio, inclusive, do Blue Ocean, tá? Que é um grande suporte agora que já vem nativamente com o Cloud BCI, tá? E para padronização e melhores práticas, tá? Como é que o Cloud BCI ajuda vocês nisso, tá? Então, essa parte de governança, né? O Jenkins pega muito nas empresas aí, porque é difícil a gente ter tudo centralizado, equalizado entre as masters de Jenkins, tá? Então, o que acontece? Eu consigo estabelecer agora padrões, tá? Dentro das minhas pipelines. Então, como eu falei com aquelas receitas, né? Com aqueles trabalhos ali de template de pipelines, eu consigo estabelecer padrões, tá? E como é que pode ajudar isso? Um exemplo clássico, tá? Para estabelecer padrão, que nem nesse exemplo aqui, a empresa já tem aí um template para um time que vai trabalhar com Node.js, tá? Mas, pela minha governança, qualquer código, e uma governança global da empresa, por exemplo, seja estabelecida, um código ele precisa passar por um scanner de segurança. Qualquer código que for buildado, ele precisa passar no scanner de segurança, vamos supor. Tá? Então, eu consigo deixar esses padrões já nas pipelines dos times, para quando eles forem criar, eles não têm que se preocupar com esses pontos, configurar toda vez, porque isso já vem do template, tá? Da pipeline. E qualquer alteração no template já é replicada aos jobs, tá? E aí o time trabalha só com o que ele precisa, com a pipeline dele de desenvolvimento. Os pontos fortes da governança dentro da empresa já são cobertos pelos catálogos, né, com as templates de pipelines aí que vocês tiverem, tá? Então esses padrões aí vão ajudar vocês a estabelecerem esses códigos de segurança, esse scanner ou qualquer outra coisa que vocês acharem necessário durante o processo aí de CI/CD da sua empresa, tá? Importante também aqui, tá, que eu vou falar da colaboração entre times, tá? O que acontece aqui? Aqui nesse exemplo, tá, a gente tem aí dois times, né, ou duas masters, né? Então eu tenho o time Android e eu tenho o time de Web Services, tá? Então, facilmente eu consigo promover colaborações aqui no Cloud BCI, como, né?
Através de evento, triggers, tá? Eu consigo configurar isso facilmente sobre o Cloud BCI, né? Não preciso fazer mais aquelas amarrações de instâncias de Jenkins, tá? E aqui nesse exemplo, por exemplo, uma trigger aí, né? Um evento aí que vai ser disparado de Hello World, né? Do Android Team, ele já vem aqui para fazer um evento de publicação de um web service, tá? Que o outro time de web service está disponibilizando. Então, eu consigo criar interdependências entre os jobs e as masters do time, tá? Facilmente. E tudo isso configurado sobre o centro de operações, tá? Então, os times se preocupam com só o desenvolvimento e o centro de operações é que vai tratar de configurar isso, tá? Conforme for a estrutura da empresa de vocês aí, tá? Então, ó, isso aqui fica estabelecido sobre o JSON próprio do, que você já conhece aí do Jenkins, né? Mas também é a mesma estrutura para o Cloud BCI, tá? Então, ele já estabelece esses padrões aí nas pipelines. Tá? Um pouquinho do catálogo aí de templates, né? Que a gente falou bastante, tá? O catálogo de template nada mais que nem eu falei antes, né? A gente consegue estabelecer, acabou aquela história de ter o Freestyle Project, Multi-Branch Project, tá? A gente consegue agora ter, para cada time, quando eu criar as receitas, eles terem aqui já o próprio projeto já pronto, né? Para criar. Então, por exemplo, eles são um time que trabalha com Node.js, qualquer job que ele for criar, ele já vai criar com o Node.js app Multi-Branch Pipeline, tá? Já estabelecido nos padrões. Então, quando ele for criar um novo project, né? Um novo item aí na master dele, ele vai ter disponível só o que se condiz ao cenário dele, tá? É claro, aí fica a acordo de vocês, essa governança, né? O nível que vocês querem estabelecer, mas é possível estabelecer só os padrões aí de pipelines aos times, tá? E não deixar mais aberto que nem era antes. Tá? Então aí vem e o time só constrói a pipeline com o que ele precisa realmente configurar, né? Então o time fica muito mais focado nesse sentido, tá? Eu espero que eu tenha sido claro aí para vocês, tá? Basicamente é isso o Cloud BCI, tá? E o que ele já traz aí para vocês para facilitar hoje essas dores com os Jenkins, né? Que vocês têm espalhados por aí da empresa. É possível converter facilmente esse cenário atual de vocês aí, que a gente falou no começo, tá? Eu vou abrir agora um momento para dúvidas, questões, fiquem à vontade para perguntar, tá? Qualquer outra dúvida, ou até depois do webinar, se vocês fiquem à vontade para mandar um e-mail para a Ecor, tá? Vou deixar o e-mail e vocês fazerem a pergunta aí no outro momento, tá, pessoal?